Está escrito em Eclesiastes, capítulo 10, versículo 10, o seguinte: Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Porém, a sabedoria é proveitosa para dar prosperidade. Meu irmão, minha irmã, a falta de tempo com Deus impede-nos de servi-lo melhor, de servi-lo com mais qualidade. E atualmente, nesses dias corridos e apressados, até mesmo muitos ministérios estão sendo formados de maneira equivocada, errada. São ensinados a fazer e fazer. Porém, quando investimos tempo a sós com o Senhor, aumentamos grandiosamente o proveito do serviço depois. Vejamos o princípio bíblico narrado neste versículo de Eclesiastes 10:10. Diz o seguinte: se o ferro estiver embotado, ou seja, se o machado estiver com a lâmina cega e não se afiar o corte do mesmo, então exige-se que coloque-se mais força. Porém, a sabedoria é proveitosa para dar sentido à vida, para gerir prosperidade. Queridos, quando o rei Salomão foi inspirado pelo Espírito Santo a escrever estas palavras, não nos deixou apenas um princípio natural. Não. Porém, paralelamente, estava estabelecendo um fundamento espiritual. Assim como a sabedoria de afiar o corte do machado no rachar lenhas torna o trabalho mais eficaz, mais proveitoso. Também há recursos espirituais que tornarão o nosso andar em Deus e com Deus muito mais frutífero. Se o machado de um lenhador encontra-se cego, embotado, ou seja, sem corte, ele tem que empreender muito mais esforço, força e energia em seu trabalho para amolar, para afiar a lâmina do mesmo, consumindo assim mais do seu tempo e mais de sua energia. Porém, ao investir uma parte do seu tempo afiando o corte do machado, no final terá economizado tempo e energia. A partir do momento em que a ferramenta tem um corte melhor, será o corte que passará a determinar o resultado e não a força empreendida no golpe na lenha. Resumindo, se tentarmos economizar o tempo que usaríamos dando manutenção à ferramenta, acabaremos perdendo mais tempo ainda no trabalho que formos executar. Todos nós, cristãos, precisamos aprender urgentemente esta lição. O que precisamos aprender e provar na prática é que o tempo gasto, ou seja, o tempo investido com Deus, é o mesmo que o tempo em que o machado está sendo afiado, preparado para que venha empreender um corte mais eficiente e eficaz. Se economizarmos nessa prática, estaremos perdendo muito mais tempo e energia depois e não conseguiremos fazer tão bem o serviço a nós designados. Precisamos amolar as nossas ferramentas. Precisamos reservar tempo para estar a sós com Deus. Esse tempo, na verdade, torna-se um investimento para que possamos ser bem-sucedidos, com vidas realizadas e
termos uma vida satisfeita. Pensemos nisso. No amor de Cristo.